Olá, seja bem-vindo ao NTV News deste sábado. Vamos aos destaques desta edição. Homem é preso após ameaçar mãe e esposa com faca no bairro Jardim Esperança. Motorista perde controle e provoca acidente em rotatória. E mais. Polícia Civil aumenta o número de exames realizados pelos 16 examinadores em provas práticas de autoescola. Começa na próxima semana a etapa de vacinação contra a febre aftosa. Boletim da Conab indica alta nos preços do sacolão em Minas Gerais. Em meio à crise, hortas comunitárias servem como fonte de alimentação e renda. Prorrogadas matrículas para continuidade de estudos em escolas estaduais. Você confere a abertura do Congresso Mineiro de Medicina e do Concisa. Unipam realiza a 16ª edição do Observatório. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais publica edital para credenciamento de médicos interessados em atuar como plantonistas no hospital regional. Os dados da Covid-19. A trajetória de 80 anos de Milton Nascimento. TSE explica logística para contabilização de votos. E você confere os fatos que marcaram a semana. Este é o NTV News que começa agora. Boa noite. Um homem de 28 anos de idade foi preso após ameaçar a mãe e a companheira com uma faca. A ocorrência foi registrada nesta manhã no bairro Jardim Esperança. De acordo com as informações, após beber, o homem teria mudado o comportamento, com a esposa ficando agressivo. A mãe dele, ao ver, tentou interferir, mas também foi ameaçada. Segundo as informações, ele chegou a ir atrás dela com a faca. O rapaz chegou a ameaçar também um policial que atendeu a ocorrência. As vítimas não quiseram representar contra o suspeito. Na manhã deste sábado, o motorista perdeu o controle direcional do veículo e provocou um acidente. O homem conduzia este carro. Após perder o controle, o veículo invadiu a praça, batendo em uma lixeira e em um coqueiro. De acordo com as informações, o carro subia a rua Major Gotti e não teria conseguido contornar a praça. O veículo subiu no passeio e provocou o acidente. O motorista fugiu do local. O chefe do 10º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Jean Pierre, acompanhado do delegado regional de Patos de Minas, delegado Flávio Henrique da Costa Luciano, recebeu representantes dos Centros de Formação de Condutores na sede da delegacia do município. O objetivo da reunião foi a tratativa quanto à expansão do número de exames práticos de direção realizados pela Comissão Examinadora de Patos de Minas. Na ocasião, foi solicitado ao presidente e ao coordenador da banca o aumento do número de exames práticos de direção até o fim do ano, tendo em vista a alta demanda de candidatos que estão à pauta vencendo até o dia 31 de dezembro. Visando a atender à solicitação, foi realizada outra reunião com os examinadores da comissão, na qual ficou estabelecida a ampliação do número de exames realizados pelos 16 examinadores que compõem a comissão. O chefe do 10º Departamento de Polícia Civil informou que estão sendo realizadas gestões visando a abertura de curso de formação de novos examinadores, a fim de que haja uma ampliação do quadro de examinadores da região, possibilitando a ampliação em definitivo do número de exames. Ainda hoje, começa na próxima semana mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. Boletim da Conab indica alta nos preços do sacolão em Minas Gerais. O NTV News volta depois do intervalo. De volta com o NTV News para te mostrar que começa na próxima semana a segunda etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais.
A data para início é terça-feira. Conforme estabelecido na portaria do IMA, bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser imunizados. O Instituto Mineiro de Agropecuária é o responsável pelo gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. A expectativa é a de que sejam imunizados 25 milhões e 700 mil animais em todo o estado para preservar a sanidade dos rebanhos, manter o atual status sanitário de livre com vacinação conferido pela Organização Mundial de Saúde Animal e atender aos compromissos comerciais com países que compram a carne brasileira. A campanha vai até o dia 30 de novembro. O prazo para comprovar a vacinação termina em 10 de dezembro. O compromisso dos pecuaristas nas campanhas de vacinação contra a febre aftosa nos últimos anos, aliado às ações em defesa sanitária animal, tem garantido índices de vacinação dos bovinos e bubalinos superiores a 95%. A expectativa para este ano é a de que este índice se mantenha. O produtor que não vacinar ficará sujeito à autuação no valor de R$ 119,25. Já aquele produtor que vacinar, mas não declarar a vacinação no prazo, estará sujeito à multa de R$ 23,85. O último boletim da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica alta nos preços do sacolão em Minas Gerais. Parte do problema foi causado pelo mau tempo nas lavouras. A banana do norte do estado foi um dos aumentos mais preocupantes. A baixa oferta de hortaliças e frutas no mercado atacadista foi o principal motivo da alta dos preços. Entre as hortaliças, a batata registrou maior aumento, com 18,49%. Já entre as frutas, o destaque é para a banana, que teve alta de 15,08% em setembro. A situação da produção no norte de Minas é um dos fatores determinantes para o aumento do preço da fruta. E essa diminuição da oferta foi causada por questões climáticas, né? Foi um período um pouco mais frio do que o usual para essa época do ano, né? Um pouco mais frio do que em relação ao que era esperado, com muita chuva, né, nessa região sul do país, então a chuva dificulta bastante o amadurecimento dos frutos. Com esse retardo no amadurecimento dos frutos, a gente tem uma menor oferta que causou essa elevação de preços principalmente nessas regiões, né, centro-sul do país, né. Apesar de estar em um momento de alta, a expectativa é de que a chegada do verão ajude na normalização dos preços. Mas enquanto as bananas seguem mais caras, algumas estratégias podem ser usadas para aliviar o bolso. Quem é de casa sabe, né, da gente separar as bananas individualmente, por aí vai, para evitar o máximo desperdício. Eu acho que é uma forma de você contribuir, né, com a redução do desperdício e ainda assim economizar, né, um pouco desse recurso que a gente gasta com banana, porque a gente sabe que se não tiver cuidado é comum o apodrecimento de várias bananas ao mesmo tempo. Então, o máximo que puder evitar o desperdício agora, acho que é uma boa medida aí para acontecer esse aumento do custo da banana no orçamento doméstico. Em meio à crise, onde tudo está mais caro, as hortas comunitárias têm servido para muitos como fonte de alimentação e de renda. É no meio da cidade que brotam vários tons de verde. Estamos no bairro Solar do Barreiro, onde antes era um terreno baldio, se transformou em uma horta comunitária. Os canteiros têm só 6 meses, mas o ritmo de produção das hortaliças está a todo vapor. Os pés de fruta ainda vão demorar um pouquinho para produzir. Mas tem morangos, cuidadosamente cultivados pela Cris. Confeiteira, ela usa os frutos no trabalho. Moradora do bairro há 13 anos, ela foi uma das primeiras a abraçar a ideia. Muita gente não conseguia visualizar que aqui seria possível ter uma horta. Então, assim, foi a base de muita conversa, né, com a comunidade para a gente conseguir ter essa conscientização de todo mundo para poder chegar no que estamos hoje. Ela e os vizinhos se organizam para cuidar do espaço. E eles têm autonomia para vender, levar para casa ou doar. Foi preciso muito trabalho para chegar a este ponto. O fomento é da Prefeitura de Belo Horizonte,
que chama a comunidade para fazer a horta e dá o suporte técnico com sementes, mudas e tudo mais que for necessário para dar partida ao projeto. As unidades produtivas, eu acho que elas vêm para mostrar que é possível um outro uso da cidade e que é possível produzir alimento no meio urbano. Oficialmente, Belo Horizonte não tem uma zona rural definida. Então, qualquer terreno ocioso pode servir para as unidades produtivas, após o devido estudo de viabilidade. São 50 dessas unidades espalhadas pela cidade, e a meta é formar mais 5 a cada ano. São quase 100 mil metros quadrados de saúde e segurança alimentar. Tudo é produzido sem nenhum produto químico, o que é uma das regras do espaço. A comunidade abraçou a horta e ninguém de fora vandaliza. Além de ter verdura fresquinha, os moradores se sentem privilegiados em dar destino útil ao que servia só para entulho. A ideia é que cada vez mais terrenos ociosos e baldios tenham outras finalidades, e finalidades caso tenha viabilidade agronômica produtiva, né, para a gente cada vez mais ter espaços como esse. É qualidade de vida, né? É uma gratidão muito grande, de não o fato só de você ter esse alimento fresquinho, mas de saber que você plantou. Então você plantou, você colhe, você consome. Então assim, é uma gratidão. Eu colho o meu alface ali e isso eleva a Deus, agradeço mesmo. É uma coisa que realmente não tem preço. No mês de setembro, o Cadastro Único, sistema utilizado pelo governo federal para registrar os beneficiários de programas sociais, atingiu o maior número de usuários na extrema pobreza desde sua criação em 2001. São 49 milhões de brasileiros inscritos. Nos últimos 4 anos, 10 milhões de pessoas foram incluídas. É quase 1/4 da população brasileira na miséria, vivendo em famílias que têm menos de R$ 105 para gastar por mês com cada um de seus integrantes. E manter o cadastro atualizado é fundamental para se ter acesso aos benefícios, como explica a reportagem. Sofia está com febre e por isso não pôde ir à creche. Sem ter com quem deixá-la, não teve jeito. A Mirelle, que é mais uma brasileira informal, teve que trazer a filha para o trabalho na rua. Há 2 anos, desempregada, ela deu entrada no Cadastro Único em busca do Auxílio Brasil. Até agora, ela segue sem receber qualquer ajuda. Eu me cadastrei no cadastro, tudo informal, mas eles dão negado. E eu não tenho renda, trabalho registrado, nem nada. Eu tento, mas é a 3ª vez negado. Em setembro, o Cadastro Único registrou o maior número de pessoas em extrema pobreza desde sua criação em 2001. 1 em cada 4 brasileiros espera a ajuda do governo federal para pagar contas básicas. Hoje, são 49 milhões de pessoas inscritas no cadastro, 10 milhões a mais do que o número cadastrado em 2018. O salário mínimo está congelado há 4 anos. Então, a renda da população está congelada enquanto os preços dispararam. A merenda escolar também está congelada há 4 anos. E aí a população desesperada precisando ser acolhida no Cadastro Único. O cadastro favorece acesso a programas como Tarifa Social de Energia Elétrica, BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, e o Auxílio Brasil. Os dados são usados pelo governo federal para avaliar o direito aos benefícios de acordo com a situação socioeconômica da família. Para se cadastrar, é preciso atender a alguns critérios. Tem uma renda mensal por pessoa até meio salário mínimo vigente. Em 2022, por exemplo, esse valor é de R$ 606 por pessoa. Ou possui uma renda mensal familiar total de até 3 salários mínimos vigentes, né? Que dá um total de aproximadamente R$ 3.600. Ou ainda ter uma renda acima das citadas anteriormente, mas que esteja vinculado ou pleiteando algum programa, benefício que faz uso do cadastro único enquanto fonte de informação para elegibilidade e concessão. Quem se enquadra nesses critérios de renda e ainda não está inscrito no Cadastro Único deve procurar a Diretoria Regional de Assistência Social ou CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de casa. A inserção no Cadastro Único, não só a inserção, que é a inclusão do cadastro, mas a atualização cadastral ela é feita de forma presencial. Belo Horizonte é dividida por regionais. Nas regionais, a gente tem a Coordenação de Proteção Social e Cidadania, onde se encontram as ações cadastrais. Então, tem
uma em cada regional, então são 9. Além disso, dos 34 CRAS existentes na cidade, 26 CRAS já possuem o cadastro único integrado aos serviços socioassistenciais ofertados nos CRAS. Na capital, os endereços dos pontos de atendimento estão listados no portal de serviço da Prefeitura. O interessado deve comparecer ao local com os documentos exigidos para o cadastro. O governo federal recomenda que o responsável pelo cadastro apresente documentos específicos, como, por exemplo, o documento de identidade, CPF e o título de eleitor. As famílias que possuem crianças na escola, então o comprovante de matrícula escolar de crianças e jovens até 17 anos de idade, né, caso a família tenha esse documento, seria importante já levar. A entrada no cadastro único não é um caminho direto e rápido para receber nenhum benefício, né? A análise do perfil de quem está cadastrado, ela é feita pelo governo federal, e aí a temporalidade da concessão do benefício, ela não é publicizada. Então, a gente depende do governo federal para poder fazer a concessão desses benefícios a partir dos dados do cadastro único. O risco de suspensão de benefícios ofertados pelo governo federal levou muita gente a procurar o CRAS para atualizar os dados do CadÚnico. Para evitar filas e deslocamentos desnecessários, a Prefeitura de Belo Horizonte alerta que as famílias apenas procurem um atendimento caso tenham sido convocadas. Não adianta, por exemplo, a população que não recebeu carta do governo federal comparecer aos postos. Nesse momento, o governo federal está fazendo a indução para um público muito prioritário comparecer aos postos de cadastramento para atualizar o seu cadastro. Então, quem já tem o cadastro atualizado nos últimos 2 anos, se não houve nenhuma mudança do cenário familiar desta pessoa, ela não precisa de comparecer a estes postos. Prorrogadas matrículas para continuidade de estudos em escolas estaduais. E a seguir você também confere a abertura do Congresso Mineiro de Medicina e do Concisa. E você vê ainda que o Unipam realiza a 16ª edição do Observatório. O NTV News volta depois do intervalo. Estudante da Rede Pública Estadual de Ensino de Minas Gerais e perdeu o período para a renovação da matrícula para o próximo ano, ainda tem tempo de garantir a vaga para o ano que vem na escola em que já estuda. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais prorrogou o prazo para rematrícula dos alunos. Até o dia 8 de novembro, pais responsáveis ou estudantes com 18 anos ou mais devem procurar a direção da escola e manifestar o interesse na renovação. O processo será então realizado pelo gestor da instituição. As famílias devem ficar atentas, pois a renovação é o procedimento que garante a vaga do aluno em 2023 naquela escola. Aqueles que perderem essa oportunidade deverão aguardar o período do cadastro escolar pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. O SUSEM é voltado para os alunos que desejam ingressar na rede pública ou mudar de escola. Teve início nesta sexta-feira o Congresso de Medicina. O COMED tem como objetivo apresentar e discutir temas atuais que possam beneficiar os profissionais da saúde na prática médica. O Congresso de Medicina tem como objetivo apresentar e discutir temas atuais que possam beneficiar os profissionais da saúde na prática médica. A programação do evento conta com uma série de palestras com profissionais que são referências no país inteiro. Acontecerá também capacitações, dentre elas uma voltada para o autismo. O tema escolhido para a 10ª edição foi a saúde e humanização. Importante demais para os alunos que eles entendam que a gente precisa ouvir o paciente, ser humano com o paciente, ter empatia com aquele paciente, né? E isso é uma das coisas mais importantes que tem na medicina atualmente. Não adianta tanta tecnologia se a gente não é um ser humano tocando outro ser humano. A gente já previu
mais ou menos o que a gente gostaria que acontecesse e o ganho de conhecimento que a gente quer trazer para o público do COMED. Então a gente acredita que vai ser um ganho gigantesco para a formação dos acadêmicos de medicina e para os demais profissionais da área da saúde também, porque a gente tentou aproximar de forma humana todos os casos da área da saúde. Então amanhã a gente vai estar fazendo um evento à parte sobre o autismo em si, tentando incluir melhor essas pessoas que precisam de um atendimento especializado. Então é uma forma da gente humanizar a área da saúde e também a gente vai estar tratando sobre outras temáticas, como o parto humanizado, a questão em si de mulheres na área médica, principalmente na cirurgia. Então a gente vai ter diversas palestras com essas temáticas de tentar humanizar o ser humano mesmo. O evento conta com mais de 300 participantes, tanto da área da medicina como outras áreas como a psicopedagogia. A adesão dos alunos é vista de forma positiva pela organização do COMED. É uma alegria muito grande porque os alunos, além de organizarem o evento, então é uma experiência muito importante de organizar um evento tão grande, que os alunos nos ajudam, mas também é um momento que eles têm contato em Patos de Minas com referências de saúde, profissionais de saúde do Brasil inteiro. Para os participantes, falar a respeito e estimular o lado humano e empático após uma pandemia é, sem dúvidas, essencial. Geralmente, as faculdades elas tendem a nos profissionalizar em questão de teoria e prática. E só isso não basta. Hoje em dia, o Unipan traz a prática do curso de medicina junto ao paciente desde o início. Desde o primeiro período, os alunos já têm esse contato com a comunidade, porque a gente vai atender são eles. Então a gente precisa aprender a lidar com eles e a conviver. E eu acho isso importante, assim como o COMED traz essa temática de humanização, por causa desse motivo. A gente tem que aprender a chegar próximo ao nosso paciente, saber tratar ele como um ser humano completo. Também teve início nessa sexta-feira teve mais uma edição do Congresso Mineiro de Ciências da Saúde. O Congresso Mineiro de Ciências da Saúde é visto como um importante momento acadêmico e reúne 7 dos cursos de saúde do Unipan: enfermagem, educação física, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia. Esse ano, a temática proposta é relativa à saúde mental. O evento conta com a realização de palestras, foram realizados 4 dias de palestras e um dia de atividades acadêmicas com apresentação de trabalhos, que aconteceu nesta quarta-feira no ginásio, no campo central principal do Unipan. Esse é um evento muito importante em termos de amadurecimento acadêmico para os nossos alunos. Nós trabalhamos e abordamos como temática desse congresso no ano de 2022 a saúde mental essencial em todos os tempos. Acho que é um tema muito pertinente para esse momento da humanidade pós-pandemia, onde todos nós, de uma maneira geral, estamos nos recuperando de questões físicas e emocionais que a pandemia gerou. Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor, terapeuta familiar e de casais, foi o palestrante convidado para falar da saúde mental dos profissionais da saúde. Muitas vezes a gente olha para eles como guerreiros, usaram muito essa palavra com os profissionais de saúde na pandemia, porque enquanto nós estávamos em casa nos resguardando, eles estavam nos hospitais salvando vidas, cuidando das vidas das pessoas que estavam contaminadas. E essa palavra guerreiros é uma palavra que desumaniza o profissional de saúde, porque não fala do sofrimento dele. E existe um sofrimento inerente a todo profissional de saúde, porque a gente lida com os processos de adoecimento humano que nunca são fáceis para as pessoas. Então, mesmo um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, não precisa ser um psicólogo, quando ele vai cuidar de uma pessoa que está sofrendo, ele se comove com aquele sofrimento e ele se impacta minimamente com aquela história. A gente não é impermeável a esse sofrimento. Para que o profissional esteja bem de fato, é necessário que haja uma harmonia entre o bem-estar físico, mental e social. Muitas vezes, por vergonha, a pessoa não expõe a sua vulnerabilidade. O mais importante é a gente normalizar que a saúde mental ela não é uma coisa, uma linha.
imutável. A pessoa nem é uma doente mental e nem tem total saúde mental. A gente qualquer um de nós passa por oscilações, por momentos em que a gente está bem, momentos em que a gente está mal. Quando a gente está mal, normalmente a gente tem vergonha de assumir que está mal. A gente tem culpa, a gente tem medo, ainda tem um estigma social sobre isso, ainda tem muito preconceito com essas questões de saúde mental. O mais importante é a gente encontrar maneiras de não se constranger, de não se envergonhar e pedir ajuda o mais rápido possível para o problema não crescer e não ficar mais grave. São vários os benefícios de levar o tema para a sala de aula. Afinal, assim os alunos que ainda estão em formação podem perceber a sua própria necessidade de se cuidar e assim estar em condições de cuidar do outro enquanto profissional. E não é só isso que o Congresso proporciona. Eu acho que o Concisa é importante até para abrir portas para outras áreas, para a gente estar sempre informado de todas as coisas. E eu acho que o Concisa veio de uma forma ampla para estar abraçando conhecimentos. Eu acho bem importante, sim, todo mundo ter participação. O momento, a contemporaneidade que nós vivemos, do momento pós-pandemia, esse é uma temática essencial a todos nós. Mas sem sombra de dúvida, para quem se envolve, para quem exerce atividades acadêmicas vinculadas ao ensino superior, a saúde mental é uma temática e uma abordagem essencial para que as pessoas tenham equilíbrio para a vivência das suas diversas atividades acadêmicas. Esta foi a abertura da 16ª edição do Concisa. Depois de 2 anos sem a presencialidade, o Centro Universitário de Patos de Minas realizou neste sábado a 16ª edição do Observatório. O evento atraiu milhares de pessoas. Este ano, o Observatório, que é um dos maiores eventos pré-universitários do interior de Minas Gerais, voltou a acontecer de forma presencial no campus do Unipam. Alunos, professores e coordenadores de cada curso trabalharam durante meses para preparar atividades e laboratórios para receber da melhor forma possível os participantes. A gente preparou os laboratórios, os 2 laboratórios principais da mecânica, que é da área térmica e processos de fabricação. A gente tem a parte de motores, caldeiras, sistemas de refrigeração e também a parte de dinâmica veicular, que a gente tem o BAGE aqui do lado, tem a parte do aero, dos aviões, que os meninos projetaram também. Colocamos um simulador ali no laboratório também para o pessoal sentir um pouco o que é isso, o que a engenharia consegue melhorar nessa parte. E na parte de processo de fabricação, os meninos vão ver a parte de soldagem, torneamento, processo de fabricação em geral, como que o computador pode ajudar nessa parte, CNC. Foi isso no geral que a gente fez e tentamos fazer de uma forma mais leve, para não ficar uma coisa, tanto cálculo para a meninada. Hoje a gente está mostrando aqui um pouquinho do nosso curso, que é a Engenharia Química, e a gente está mostrando isso através de um processo produtivo, que é o processo produtivo da cerveja. Então aqui o aluno vai aprender como é que se produz a cerveja, vai aprender um pouco sobre a profissão, e aí depois ele vai degustar. Vai degustar o pão de malte, que ele é feito com resíduo do processo produtivo cervejeiro, e vai degustar também um milkshake feito de cerveja. É claro que a cerveja sem álcool, é importante deixar isso bem claro, porque todo mundo menor de idade, a gente tem que deixar isso bem claro. Os alunos mergulharam de cabeça na participação e na organização do evento. A Atlética do Direito organizou uma apresentação com as animadoras de torcida, nomeadas de Meretíssimas, enquanto a Lereia, do curso de Publicidade e Propaganda, apostou em uma banda bem animada. A gente ficou 6 meses treinando e, as pessoas pensam, cheerleader deve ser dança sexual, não é. É treino pesado, é stand. Um stand é quando uma dupla, 3 pessoas levantam uma pessoa. E a gente treinou isso para apresentar lá no Salão do Júri. Além disso, tem mais 2 apresentações pra gente fazer. A gente fez só uma até agora. E é isso. É força e foco. A gente preparou tudo que o curso oferece. Tem os estúdios de fotografia, tem a CRIO, que é a nossa agência de publicidade, tem o estúdio de áudio, que é onde faz podcast, que a gente pode fazer todo tipo de gravação. Tem um estúdio de vídeo, de todo tipo de estúdio que a gente tem aqui. E claro, a gente também vai dar um tour
divulgo pro pessoal lá em todos os laboratórios, para que eles possam conhecer. Vem para BP, vem para vocês conhecer o curso de Publicidade, Propaganda e Comunicação Social. Também tem jornalismo. Então, assim, ó, tá incrível, imperdível. De acordo com a opinião dos participantes, a proposta de promover o contato deles com os cursos oferecidos pela instituição foi concluída com sucesso. É a primeira vez aqui, eu estou muito animada, muito empolgada com o evento, eu estou achando muito interessante. Eu estou achando o evento de uma forma, eles conseguiram desenvolver de uma forma bem dinâmica, inclusive para as pessoas que vieram aqui da primeira vez, estou gostando bastante. Está sendo uma experiência muito boa, muito proveitosa, tem bastantes cursos muito interessantes, estou gostando bastante, conheci bastante gente diferente, tá muito legal. Muito bom, muito criativo, adorei o curso. Essa edição do Observatório pode ter superado a marca de inscritos dos anos anteriores. A organização do evento se surpreendeu com o resultado da volta à presencialidade. Superou todas as nossas expectativas, nós estamos muito felizes, sem palavras para poder explicar nossa emoção de fazer o Observatório esse ano presencial. Durante 2 anos nós realizamos o observatório com muita alegria, mas de maneira remota, online. Hoje não, hoje é com essa galera aqui, com toda essa energia. E o mais importante, os nossos alunos, os nossos professores e os nossos coordenadores de cursos, todos juntos fazendo o observatório acontecer. E a galera que aderiu, nós temos mais de 100 ônibus das cidades aí da região participando conosco aqui hoje, então muita alegria. Para quem já se decidiu durante a visita ao campus e quer fazer parte do mundo de possibilidades proposto pela Unipam, as inscrições para o vestibular 2023 já estão abertas. Pelo termômetro aí do observatório, você vai ver que o vestibular também vai ser um sucesso. Já pode entrar agora na nossa página vestibular.unipam.edu.br e já pode fazer a sua inscrição para o vestibular, que esse ano as provas ocorrem no dia 11 de dezembro, aqui no nosso campus sede na Rua Major Gotti. Então já pode entrar, vestibular.unipam.edu.br. Foi uma festa muito bonita mesmo. Parabéns ao Centro Universitário de Patos de Minas. Daqui a pouco, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais publica edital para credenciamento de médicos interessados em atuar como plantonistas do Hospital Regional, os dados da Covid-19 e a trajetória de 80 anos de Milton Nascimento. O NTV News volta depois do intervalo. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais publicou o edital para credenciamento de médicos interessados em atuar como plantonistas no Hospital Regional Antônio Dias. Os médicos credenciados serão chamados para prestar o plantão de modo autônomo e eventual, quando necessário, para suprir a escala e assegurar a assistência hospitalar no HRAD. As inscrições vão do dia 31 de outubro a 4 de novembro e devem ser realizadas por meio da internet. As vagas são para médicos com RQE ou 75% de residência e especialização em cirurgia geral, pediatria, clínica médica, anestesiologia, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia ou ginecologia e obstetrícia. Médicos com experiência de pelo menos 6 meses em UTI adulto, urgência, emergência ou enfermaria de pacientes complexos. O credenciamento não é um processo seletivo simplificado. Podem se credenciar tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Agora a gente fala da Covid-19. O último boletim epidemiológico da doença em Minas Gerais aponta que o estado tem 3.883.495 casos confirmados. Deste total, 3.781.461 são casos recuperados. 38.155 casos estão em acompanhamento. E o estado tem 63.879 mortes. O Brasil chegou a 688.132 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O país tem 34.864.317 casos confirmados,
Os dados são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Vamos ver os números em tempo real no painel da Prefeitura de Patos de Minas. Os números vão aparecer agora na tela da sua televisão. Por meio desse painel da Prefeitura, a gente pode acompanhar a situação da Covid-19, tendo aí a situação dos números de casos tratados, de casos confirmados, e ainda esse painel nos possibilita a ver aí os números de pessoas internadas. Segundo o painel coronavírus, nós temos 612 óbitos, 5 pessoas estão em casa se recuperando. Desde o início da pandemia, são 36.082 casos confirmados. Tratados deste total, você tem aí o número de 35.464. Nós temos neste momento uma pessoa internada de Patos de Minas em leito clínico e não temos nenhum patense em leitos de UTI. Pessoas fora Patos de Minas, mas que estão internadas aqui no município, são 3 em leitos clínicos e nenhuma em UTI. Agora a gente muda de assunto, porque o cantor Milton Nascimento completou nesta semana 80 anos de vida. Uma trajetória reconhecida mundialmente como uma das mais importantes referências da música popular brasileira. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. 43 discos gravados e uma brilhante carreira. 5 prêmios Grammy Awards, um dos mais importantes da música no mundo. Não é para menos, por trás dos números, o artista Milton Nascimento. Para falar dele é preciso voltar às origens. Conhecer um mundo de coisas simples. A música do mais mineiro dos cariocas rompeu fronteiras. Solta a voz nas estradas, já não quero parar. E o menino, que desde cedo carrega o apelido de Bituca, soltou mesmo a voz. De Três Pontas, onde passou parte da infância, veio para a capital. Seu timbre marcante, diferenciado, melódico, chamava a atenção. Em meio a tantos gases lacrimogêneos. Já tinham músicos mineiros morando no Rio de Janeiro, mas essa ala dos compositores começou a aparecer mais exatamente a partir desse momento dos festivais, onde as pessoas começaram a conhecer o trabalho da gente, e principalmente do Milton, que era um pouquinho mais velho, e ele já cantou como uma pessoa, já com 22, 23 anos, já cantava como um deus, né? Esse presente que Deus deu para ele, que todos nós somos gratos, né, pela essa divindade que está muito próxima da gente, né? Andar aqui por Santa Teresa é como também respirar os ares de um dos mais importantes movimentos da música brasileira. O Clube da Esquina influenciou gerações, trouxe novas referências e colocou em evidência a mineiridade para todo o Brasil nas décadas de 60 e 70. A poucos metros da famosa esquina tombada pelo patrimônio cultural, fica um espaço dedicado a preservar a memória de Milton e de tudo que o Clube da Esquina representa. Nós desenvolvemos várias atividades, sejam elas nos shows, né, que são as memórias vivas mesmo, né, onde todos os dias que abrimos, quem que vier aqui vai ouvir o Clube da Esquina, ou então sejam nas atividades complementares, que é o turismo, que é o roteiro turístico, que foi criado com a rota por Belo Horizonte, onde se encontrava na década de 70, ou numa visita guiada, quem estiver aqui, a gente leva até a esquina e conta a história da esquina, ou então levar o legado desse movimento nas escolas públicas, que é através de projetos culturais, de leis de incentivo. A farta obra de Milton Nascimento e o Clube da Esquina viraram objeto de estudos, descobertas e novas abordagens. Em 1972, na música lírica, esse conceito de unir
Não o pop, porque não existia, mas o new rock, há elementos étnicos, já estava presente na música do Milton. E antecipa em 14 anos um conceito do mercado que foi chamado de world music, né? Até que ele, a partir dos anos 80, ele vira o deus da world music no mundo, né? Ele era convidado para todos os festivais de world music que havia, né? Quando ele chega em Cravo e Canela, ele traz a África mineira para dentro da música popular. E toda a ideia de africanidade que existia na música brasileira vinha pela via do samba, pela via da Bahia e do Rio de Janeiro. E ele leva a África do Congado. Aos 80 anos, Milton vai se despedindo dos palcos. Está em sua derradeira turnê, intitulada A Última Sessão de Música, que será finalizada em Belo Horizonte em 13 de novembro. A gente viaja o mundo inteiro, o Brasil inteiro, tem sempre alguém que fala aquela música faz parte da minha vida e tal. Então o estudo virou muito importante para todos nós, né? É uma vida, né? A gente entrega a vida pela música. E ver o Bituca, que eu conheci tão jovem e com tanta potência, assim, que continua potente, já imaginando outra esfera, né? De vida e de experiência e tal. Mas já com umas decisões assim, tipo assim, ó, isso aqui eu não quero fazer mais, vou continuar compondo, vamos encontrar, mas assim, eu não vou ficar no palco. Pô, isso é duro de ouvir, entendeu? Grande Milton Nascimento. Agora você vai conhecer uma amostra de um fotógrafo que registrou durante quase 25 anos moradores e figuras conhecidas da região de Poços de Caldas. A exposição abre as comemorações pelos 150 anos da cidade do sul de Minas. Retratos de rostos feitos em sua maioria para documentos, a qualidade técnica impressionante e a organização peculiar dos negativos ao longo dos anos foram os fatores que levaram o arquivo comum de um estúdio de fotografia a se tornar uma das principais exposições permanentes da sede do Instituto Moreira Salles, em Poços de Caldas. Agora, a mostra Retratos de Limerci Forlim chega a Belo Horizonte e ocupa as galerias da Câmara 7, Casa da Fotografia de Minas Gerais, espaço da Fundação Clóvis Salgado. A gente percebeu uma beleza do projeto expográfico, do tipo de exposição, da parte de arquivologia que foi feita, né, da esposa do fotógrafo. Então, você percebe muitas ações e uma potência gigante de mostrar, através de cada rosto, a força da cultura e da comunidade local. O fotógrafo paulista Limerci Forlim, radicado em Poços de Caldas, fez mais de 400 mil retratos. A esposa, Zizi Forlim, trabalhou ao lado dele. Zizi guardava os negativos em envelopes de seda, organizados pela data de aniversário dos clientes. Por isso, o negativo da foto mais recente da pessoa era arquivado junto com o da antiga. A itinerância da exposição para Belo Horizonte é parte das comemorações dos 150 anos da cidade de Poços de Caldas. A ideia é que a gente possa contribuir com o interior, com aquilo que a Fundação Clóvis Salgado tem, e também trazer essa contribuição do interior para a Fundação Clóvis Salgado. Existem muitas trocas possíveis e hoje é a celebração de uma dessas trocas. A exposição tem 7.200 retratos, organizados da mesma forma que o arquivo do estúdio, pelo mês e dia de aniversário. É um passeio pela diversidade, pelas marcas de estilo de cada época e pela beleza também capturada pelo talentoso trabalho de Limerci Forlim. O NTV News volta depois do intervalo. Agora a gente fala de eleições aqui no NTV News.
O prazo para candidatos, partidos políticos e coligações partidárias realizarem qualquer tipo de propaganda eleitoral, incluindo a distribuição de material de campanha para apoiadores e eleitores, termina às 10 horas da noite de hoje. Após o horário limite, fica proibido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som para a divulgação de candidaturas ou de propostas de governo, bem como a publicação de novos conteúdos na internet. Também estarão proibidas as caminhadas, carreatas, passeatas ou qualquer aglomeração de pessoas usando vestes padronizadas ou portando instrumentos que permitam a associação a qualquer das candidaturas. Já a veiculação da propaganda eleitoral gratuita em emissoras de rádio e TV foi encerrada ontem. Amanhã, dia em que será realizado o segundo turno das eleições gerais, os eleitores só poderão manifestar suas preferências políticas de forma individual e silenciosa, podendo usar bandeiras, broches, dísticos, adesivos ou camisetas alusivas a seu candidato. A ordem na divulgação da totalização dos votos das eleições gerais deste ano segue um fluxo variável. No primeiro turno, no dia 2 de outubro, o Brasil todo pôde perceber que os primeiros votos divulgados vinham das regiões Sul e Sudeste. Só algum tempo depois começaram a ser contabilizados os da parte do Centro-Oeste. E, por fim, os votos dos estados das regiões Nordeste e Norte. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Júlio Valente, essa situação, que se repete em quase todos os pleitos, é causada por variadas questões de logística na transmissão dos votos a partir de cada uma das 27 unidades da federação. Devido ao volume de informação que é recebida pelo TSE, ao mesmo tempo, os votos do norte do país acabam chegando a Brasília por último. Por isso, aguardam numa fila para serem processados. O segundo motivo está ligado ao fato de que em muitas localidades distantes dos grandes centros surge o problema das limitações de infraestrutura de telecomunicação. O terceiro fator para eventual demora no processamento dos votos na totalização das eleições já ocorre em Brasília, no Centro de Processamento de Dados. Assim, os dados dos estados que lidam com contingências de infraestrutura informacional acabam chegando ao TSE depois dos da região Sul e Sudeste, que conseguiram fazer a transmissão mais facilmente. Por isso, ficam aguardando numa fila para serem, enfim, processados e totalizados. Para que essa fila, na verdade, se forme, segundo o Valente, não demora muito. Isso porque, nesse momento, o TSE está recebendo um volume enorme de transmissões de mais de 496 mil boletins de urna ao mesmo tempo. Vamos agora aos fatos que marcaram esta semana. No domingo, aconteceu a reaplicação de provas do vestibular da UFO. As provas que haviam sido canceladas em agosto por falta de energia em Uberlândia foram remarcadas e realizadas durante a manhã. Ao todo, na cidade de Patos de Minas, mais de 1.100 alunos fizeram a prova. Tem candidatos para todos os cursos da UFO que oferecem vagas, no campo Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Uberlândia. Nós também não temos, isso não chega até a coordenação de aplicação, os números de candidatos inscritos para cada curso. Então nós temos aqui hoje, desde alunos do curso de medicina da UFO, aos nossos cursos, biotecnologia, engenharia de alimentos e engenharia de telecomunicações, cursos que estão em Ituiutaba e vários outros locais. Por falar em UFO, na segunda-feira te mostramos que as obras da universidade com sede em Patos de Minas avançaram. O terreno escolhido para a construção foi o que fica na região dos 30 Paus. A doação aconteceu em maio de 2014. Em 2015, houve processo para a construção do campus e as obras começaram em 2016. No mês de julho, em 2017, por falta de recursos, os trabalhos foram paralisados. Só em setembro de 2018 foram retomados. Em 2022, a obra está em 65%. Para isso, já foram gastos mais de 19 milhões de reais.
O prédio deve ser concluído e entregue em novembro de 2023. Muito entusiasmado, a nova empresa que assumiu o canteiro de obras está trabalhando em ritmo normal, estão sendo feitas as medições, já medimos recentemente alguma coisa da ordem de R$1 milhão, significa que a empresa está avançando. A fase inicial, quando nós retomamos a obra, ela é um pouco mais lenta mesmo, porque o canteiro de obras teve que ser reativado, estava tudo parado. E agora com essa nova empresa já está tudo em andamento. A obra está prevista para novembro de 2023, então hoje a gente tem aproximadamente 65% da obra do bloco 1 APM aqui no 30 Paus, concluída na UF Patos de Minas. E nós já temos o orçamento para a conclusão dessa obra e para fazer algumas alterações também aqui no campus, como a própria chegada da portaria ao prédio, a terraplanagem das quadras de esporte, a parte de paisagismo. Então a gente tem um orçamento aí a mais para fazer essas outras partes também. Na terça-feira, a polícia conseguiu localizar e prender 3 pessoas que no fim de semana invadiram e furtaram objetos de alto valor em apartamentos no bairro Jardim Centro, em Patos de Minas. A princípio, a gente detectou 3 furtos em série aqui em Patos de Minas, em apartamentos, o que não é usual em nossa cidade. Então, de pronto, já identificamos que seria um pessoal de fora. A partir daí, uma equipe da Polícia Civil começou a fazer os seus levantamentos, deslocando até os locais do crime, buscando informações para identificar essas pessoas. No local, através de câmeras de monitoramento, percebemos que 2 indivíduos, um homem e uma mulher, desciam de um veículo este que foi identificado através de câmeras de monitoramento. Esse casal descia, através de chave micha e ferramentas, eles conseguiram abrir os portões dos prédios. Em seguida, eles direcionavam até os apartamentos escolhidos e arrombavam as portas e perpetraram aí a subtração de objetos de luxo, de marca, e gerando um alto prejuízo econômico a 3 vítimas aqui de Patos de Minas. Na quarta-feira, pela primeira vez, a família de Gilmara falou sobre o brutal assassinato da jovem de 21 anos no último dia 14 de outubro em Patos de Minas. Só no dia seguinte que o feminicídio foi relatado à polícia. A jovem foi espancada até a morte pelo namorado, que confessou o crime. A família não conheceu Diego Rezende. O irmão soube do relacionamento de Gilmara com o rapaz, que durava 3 meses há pouco tempo, mas sentiu que a jovem sofria algum tipo de manipulação. Ela mesma que falou pra mim, Ela mesma que falou pra mim que estava casada, porém ela não falou de nada do que estava acontecendo com ela, Eu creio ela estava sendo manipulada, Ela estava sendo dominada pelo cara. Ameaçada, na verdade. A gente não estava ciente do que estava acontecendo, não. Porque ela calou, Para Pádua, ainda faltam esclarecimentos sobre o caso e se indigna com o fato da amiga de Gilmara saber do relacionamento abusivo e não ter denunciado. Teve muitas coisas que foi relatada aí que tem que ser explicado nesse caso, Que eu creio que está sendo apurado, Porque a minha irmã já vinha sendo maltratada várias e várias vezes. Muita gente sabia, Inclusive essa colega dela sabia, E não teve capacidade, não teve coração, não teve sentimento de chegar até a gente e falar que a nossa irmã estava sendo agredida, que a nossa irmã estava apanhando, Para que a gente tomasse alguma atitude em fazer com que ela se saísse desse cara, Desse psicopata, desse marginal. Na quinta-feira, após mais de 16 horas de julgamento, o ex-secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Marra, acusado de assassinar a tiros o vereador Cássio Remes, foi inocentado do crime. A conclusão do julgamento dividiu opiniões e a família disse que vai recorrer da decisão, pedindo a anulação do julgamento. Estamos extremamente indignados, A sociedade de patrocínio achar que
não houve crime, né? Não houve um assassinato, não houve uma vida que foi ceifada. Então, segundo os jurados, provavelmente o que teve de errado foi só um porte de arma. Então eu vou chegar em casa, meu marido vai estar lá me esperando, né? Foi só um faz de conta que aconteceu aqui. Indignada, né? Eu perdi um filho, né? Meu filho foi assassinado e a cidade liberta o assassino. Porque as 7 pessoas que estavam ali estavam representando a nossa cidade. A cidade estava indignada só com as faixas que estavam lá embaixo. Imagino agora. Mas as coisas funcionam assim. A gente vai refletir a respeito. E mais cedo eu falei que Deus era que ia pronunciar a decisão. Já que foi essa a decisão, Deus quer que eu passe por isso. Eu não estou sabendo o motivo agora, mas eu ainda vou entender. Mais na frente eu vou entender. A minha religiosidade me permite falar isso. Que ninguém passa por uma prova que não tem um motivo. Eu estou passando por essa e alguma lição eu tenho que tirar disso. E eu espero que eu saia disso um ser humano melhor. Que a hora que eu volte para onde está o Cássio, a gente se encontre e que a gente se dê um grande abraço e saber que todo esse sofrimento valeu a pena. Na sexta-feira, mostramos que em vários trechos da BR-365, que liga Patos de Minas às cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, a situação é essa. São buracos enormes e quando acontecem reformas, a massa asfáltica acaba se sedimentando e ficando cada vez pior. Motoristas de caminhão e veículos menores dizem que está difícil trafegar pela rodovia, que é uma das mais importantes da região. Tá precária, muito ruim mesmo. Buraco aí, vou te falar, se cair dentro aí, capota. Muito ruim, tá péssimo mesmo essa rodovia tremendo assim. É uma vergonha, né? Precisando demais de arrumar, mas não arruma. Você passa aí, você vai lá e tapa um buraco, no outro dia tem outro, maior ainda. Amanhã, milhares de brasileiros, milhões de brasileiros vão às urnas escolher os seus representantes. Alguns estados votarão para governador e presidente. Já outros, como Minas Gerais, votarão apenas para presidente. Vote com responsabilidade. Exerça o seu direito de cidadão. O NTV News fica por aqui. Boa noite.